Boa tarde, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos. Esta casa é do Pai e, portanto, é a nossa casa. Nós vamos citar um versículo da Bíblia, João 5:24, palavras de Jesus. Ele diz: em verdade, eu vos digo que todo aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra mais em juízo, mas passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Em Cristo nós passamos da morte para a vida. Vamos repetir: da morte para a vida? Da morte para a vida. Se eu perguntasse para os irmãos qual é o bem maior que a gente tem, aquilo que é inegociável, que a gente não negocia, um bem e não negociamos. Qual é o maior bem? Pode responder. Vida. Vida. Jesus disse: que dará o homem em troca da sua alma, da sua vida? A vida. Mas a vida é bem frágil, não é verdade? É frágil. A vida é muito agredida. A vida vegetal é muito agredida, a gente sabe disso. Eu me criei na roça e com 14 anos de idade já derrubava mato para fazer plantações. E o meu pai não deixava a gente golpear uma árvore a não ser que a gente fosse usar a madeira ou alguma coisa da árvore. Ele dizia para a gente: é vida e sente. Vida vegetal, mas é vida. Vida animal, como a agressão à vida animal. No nosso país nós temos leis para proteger a vida animal e a vida humana. Nesta noite eu tive uma experiência. Nós temos um gatinho que foi adotado em Londrina, tínhamos, né? Ele apareceu no nosso quintal, a Eloá foi tratando, e eu vi que ela estava muito afeiçoada, era um casal, um gatinho, uma gatinha. Eu disse: você quer adotar? A vizinha já tinha estimulado para que ela adotasse, e adotamos. E o gatinho já estava doente. Levamos ao veterinário, fez exames, ele estava com AIDS felina. Os irmãos sabem o que é AIDS? Uma doença autoimune, sem condições de cura pelos recursos da medicina. Mas ele foi bem tratado pelo veterinário, que era um irmão em Cristo, tratou dele, de nós, né, com muito carinho. Ficou um gato bonito. Ele era muito arisco no começo e a gente percebia que ele tinha sido muito maltratado, mas bem tratado, amado, passou a amar, tornou-se extremamente carinhoso. Quem fez reuniões comigo online se lembra de um gato preto que vinha, ficava aconchegado no meu colo. Era o nosso Rune. Mas além da AIDS felina, ele também pegou uma outra doença que é a leucemia, também complicada. E ele recebeu todos os tratamentos devidos, mas foi definhando. A Eloá estava já muito desgastada. Então eu fiquei num quarto e ajudando a Eloá. Levei o Runinho para ficar perto de mim à noite. Claro, a Eloá ia lá, levava água, levava comida para ele. Ultimamente ele já andava, mas andava como um cadáver. Você olhava o nosso gatinho e parecia um cadáver andando, pele e osso. Mas ainda comia. Ficava a maioria do tempo deitado, ele lá levava comida, comia, e às vezes ele levantava para comer e ir no banheiro. O banheirinho dele, que era uma caixa de areia. Essa noite eu cheguei em casa quase 11 horas, conversamos um pouco, fui deitar, já era quase meia-noite. Antes de dormir eu percebi que ele estava se movimentando muito na caixinha dele, ficava ao lado da minha cama. Eu fui ver, eu percebi que ele estava vivendo nas últimas. Aí eu fiquei, acarinhava, falava com ele.
Mas eu percebi que a situação ia piorando. Eu comecei a orar. Não é pecado orar nessas situações, não. É vida. Deus é o autor da vida. Só Ele pode tirar. Às vezes recomenda-se até eutanásia numa situação dessa, mas nesse intervalo, ele veio a falecer quase 3 horas da manhã. Até esse horário eu não dormi, fiquei lá cuidando do gatinho. Me veio à mente como a vida é importante, é o maior bem que a gente tem, mas como ela é frágil. Como ela é agredida. A doença é uma agressão, mas tantas outras agressões. Me veio à mente pessoas que sofreram muito com doença. Eu já me referi aqui numa tarde destas ao Viktor Frankl, da Áustria. Ele era um psiquiatra, queria fazer um curso de pós-graduação, já tinha uma bolsa nos Estados Unidos, visto, mas ele não foi por causa da Bíblia, ele era judeu. E a Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias e tenha uma vida longa. Por causa desta palavra, ele não foi para os Estados Unidos, a família toda foi levada para o campo de concentração. A mãe morreu de exaustão, não suportou os sofrimentos que lhe eram infligidos e morreu. O pai foi executado. E uma irmã, havia aqueles movimentos que libertavam prisioneiros, ela refugiou-se na Itália, foi a que salvou. E o Frank sobreviveu a 4 campos de concentração. E nessa madrugada eu estava me lembrando dele. E no livro que eu li, ele descrevia o que ele estava vivendo. Ele estava pele e osso, quase como o nosso gatinho, mas sobreviveu. Ele criou essa famosa escola de psicanálise, logoterapia. Escreveu muitos livros depois. Visitou muitos países, inclusive o Brasil. E morreu com mais de 90 anos de idade. Ao pensar nisso, me veio à mente alguns textos da Bíblia. Dentre eles, o texto que eu citei hoje. Em verdade, eu digo para vocês, que todo aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entra em juízo, porque já passou da vida para a morte. A vida é um bem, mas, repito, a nossa vida é frágil. No entanto, nós fomos criados com um destino de eternidade, de sobrevivência. A tese que Viktor Frankl queria estudar para defender uma tese. E a tese era esta: por que há pessoas que, submetidas aos mesmos sofrimentos, algumas revelam tudo que de mal há dentro dela, selvagens. Outros, nos maiores sofrimentos, revelam beleza da vida humana. Ele ia estudar nos Estados Unidos. Mas o campo de estudo de Viktor Frankl foi o campo de concentração. No seu livro ele descreve como pessoas realmente se revelavam diante daquele sofrimento, o que eram por dentro. Mas ele disse: mas eu percebi que muitos, nas situações mais difíceis e adversas, demonstravam toda a nobreza da vida humana e a beleza da vida humana. Eu creio que aqueles que nas situações mais adversas, nos maiores sofrimentos, revelam tudo que de bom e bonito Deus coloca em nós, são as pessoas que ouvem a palavra de Deus, creem em Deus e recebem o dom da vida eterna. E a convicção disso faz com que eles sejam serenos diante do sofrimento e supere o sofrimento. E aí porque em Cristo nós passamos da morte para
a vida. Então, irmãos, nessa tarde, nós que estamos aqui, se já ouvimos a palavra de Jesus e cremos naquele que nos enviou, nós temos vida eterna. Aí um sentimento de gratidão. Porque esse é o bem maior. Não só a vida, mas a vida qualificada, a vida eterna. E essa vida nós a recebemos quando ouvimos a palavra e quando cremos na mensagem. Fé. Não é por obras, não é pelo nosso esforço, não é pela nossa religiosidade, pela graça de Deus. E Deus vem até nós, ouvimos a palavra, cremos e recebemos o dom da vida eterna. Observe, Jesus não disse: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, terá a vida eterna. Ele diz: todo aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra mais em juízo, porque já passou da morte para a vida. Na primeira carta de João, capítulo 5, ele diz: quem não dá crédito à palavra de Deus, ao testemunho de Deus, testemunho que Deus dá de seu Filho, faz Deus mentiroso. Então, quando ouvimos a palavra de Deus e o testemunho da palavra a respeito do Filho, se não dermos crédito a esse testemunho, nós estamos considerando Deus mentiroso. Um dos livros que mais impactaram a minha vida foi lido em casa. Lá em casa eu gostava muito de ler, mas a gente não tinha livro, tinha a Bíblia. Então eu lia muito a Bíblia, isso é uma bênção. Mas o meu pai tinha um livro que chamava Cristo é Tudo, baseado nos 5 primeiros livros da Bíblia. Eu era um pré-adolescente, adolescente, eu creio que era uma estratégia dele. De vez em quando ele me chamava: leia um capítulo desse livro para mim. Henry Law é o autor do livro. Mais tarde eu vim a saber que Henry Law foi mentor de John Wesley. Ele não é tão conhecido como John Wesley. Mas o que é que ele fazia? E aquilo impactou a minha vida, porque eu aprendi a ver Cristo no livro de Gênesis. Eu aprendi a ver Jesus no livro de Êxodo, o Cordeiro de Deus. Aprendi a ver Jesus Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, todo o Antigo Testamento, Novo Testamento. É o testemunho que Deus dá do seu Filho. E quem não aceita esse testemunho faz Deus mentiroso. E nós damos graças a Deus por isso, porque a revelação é Deus que se revela. E Ele mesmo providenciou para que esta revelação ficasse registrada para que a gente pudesse receber. Se você já tem a vida eterna, gratidão a Deus também pela palavra. É providência divina. A fé. Simplesmente fé. A pastora Priscila pregou esses dias sobre a cura do chefe de uma sinagoga. E todas as circunstâncias estavam desfavoráveis. Aquela mulher tardou, de repente alguém: olha, não incomoda mais o mestre, a tua filha já morreu. Mas as palavras de Jesus para Jairo foram estas: não temas, crê somente. Receber a palavra e crer na palavra. E é pela palavra que nos vem a convicção de que já temos a vida eterna. Porque João, primeira carta 5, ele escreve: e o testemunho de Deus é este, que Ele nos deu a vida eterna. João 5, 10, 11 e 12. E esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E ele chega no versículo 13 e diz: estas coisas eu escrevi a vocês, a fim de que vocês saibam que vocês têm a vida eterna,
a saber, aquele que crê no Filho de Deus. Ter o bem mais precioso e ter certeza deste bem, pela palavra de Deus, é algo extraordinário. Talvez a gente tenha, mas não dê o devido valor. Esse é um problema. Mas a fé, simplesmente a fé, produz uma mudança em nossa vida. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, ele diz: Deus deu vida a vocês, estando vocês mortos nos seus delitos e pecados. Isso aqui é a graça de Deus. Quem está morto pode fazer alguma coisa? Mas a graça de Deus é tão grande que Paulo diz: estando vocês mortos nos delitos e pecados, Deus deu vida. E mostra o que os cristãos de Éfeso eram antes. Estavam cegos, escravizados, eram filhos da ira, e é assim que todos são. Mas ele continuou mas Deus, olha a diferença. Sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que vos amou, vos deu vida, estando mortos. Pela graça vocês são salvos. Da morte para a vida, e vida eterna. E não entra mais em juízo. Os irmãos dizem, mas a Bíblia não fala no dia do juízo final? Todos vão comparecer diante dele? Fala. No entanto, a Bíblia também ensina que Jesus, quando voltar na sua glória, ele vai, todas as nações, pessoas de todas as nações vão comparecer diante dele. Ele vai separar uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Vai botar as ovelhas à direita e vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que está destinado para vocês antes da fundação do mundo. E diz por quê? Eu tive fome e me deram de comer, sede e me deram de beber, era forasteiro e me hospedaram, nu e me vestiram, na prisão e foram ver. Então a gente é salvo pelas boas obras que a gente faz? Não, somos salvos pela graça mediante a fé. As obras são resultado e o testemunho da nossa salvação em Cristo. Não entra em juízo. O reino está destinado antes, desde a fundação do mundo. Não entra em juízo. Porque o juízo já caiu sobre Jesus. Ele se fez humano como nós, assumiu o nosso lugar na cruz, e toda a dívida ele pagou, e o sacrifício dele é perfeito. Por isso, no Novo Testamento não há mais sacrifício de animais, que no Antigo era um símbolo, apontavam para Cristo. No Antigo a gente tinha as sombras, agora a gente tem o corpo, tem a realidade. E a gente entende bem o livro de Levítico, no Antigo Testamento, à luz de Hebreus. Hebreus diz que ele entrou no Santo dos Santos, não com o sacrifício de animais, mas pelo seu próprio sacrifício. E ele efetuou uma redenção pelo seu sangue de valor eterno. E ao crermos em Jesus, a salvação é eterna, a vida é eterna. O juízo caiu sobre ele. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, Isaías 53, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi ferido, humilhado, não abriu a sua boca, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Da morte para a vida. O pastor Cléber leu Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então, esse é o primeiro lugar. A vida eterna em Cristo. Tendo o que é mais importante, que a gente não paga,
O preço foi pago por Ele. Não foi com coisas que perecem, como prata e ouro, que vocês foram resgatados da vã maneira que vocês tinham, mas pelo precioso sangue do Cordeiro, imaculado. E quando entendemos isso, nós valorizamos o que temos, a coisa mais importante. Tendo mais importante, as demais coisas serão acrescentadas. Então aqui a gente ora também por saúde física. A gente ora também por necessidades. Irmãos que estão doentes, irmãos que estão com problemas na vida financeira, irmãos para os quais precisa de abrir uma porta para emprego, irmãos que estão, ou pessoas que estão sofrendo nos seus relacionamentos. Nós oramos. E Deus manda pedir. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Mas essas coisas todas são passageiras. Se nós tivermos todas elas, tivermos comida, bebida, um bom teto para morar, e não tivermos a vida eterna, aí o sofrimento torna-se terrível. Terrível. A Eloá gosta muito de ouvir textos ou vídeos de médicos. Ela procura ter conhecimento. E ela ouvia ela sempre dizia, eu desconfio que ele é crente. Aí ela achou um vídeo desse médico em que ele dá o seu testemunho. Ele diz que ele falou de pessoas que ele viu morrendo. Ele é um cirurgião. Ele descrevia algumas experiências muito doloridas. E ele não estava fazendo um live sobre medicina. Ele estava agora dando um testemunho. Ele dizia, quando nós temos o bem maior, que é a vida eterna, nós não tememos a morte. Por quê? Porque já passamos da morte para a vida. Não tememos o juízo vindouro. A pessoa não fala de Apocalipse que me dá medo. Não, pelo contrário. Eu via muito falando isso, eu resolvi estudar o Apocalipse e montar um curso. E eu dizia para ele, o curso que eu preparei foi um parto. Eu tive que estudar e me esforçar para procurar ajudar a entender. E eu dizia para Eloá, eu fiquei mais crente. A minha esperança cresceu. Porque se eu já aprendi a ver Jesus desde Gênesis a Apocalipse, no Apocalipse eu vejo um Cristo vitorioso. E ele então descreve. Ele diz, é diferente quem tem essa convicção e essa certeza, quando morre. O meu pai e os meus irmãos mais velhos me contaram como o tio Jonas morreu, irmão do meu pai. Ele foi acometido de um câncer, sofreu, mas chegou o dia e familiares estavam em volta do tio Jonas. Ele, meu pai, ensinaram para nós a fazer de noite uma oração muito simples. A gente não ia para a cama sem fazer aquela oração simples. A gente orava assim, agora me deito para dormir. Guarda, meu Deus, em teu amor. Se eu morrer, se eu acordar, recebe a minha alma, Senhor. E as pessoas presentes que estavam chegando o momento, o tio Jonas olhou para ele, filhos, pessoas ao redor, e fez essa oração. Agora me deito para dormir. Ele recostou, guarda, meu Deus, em teu amor. Se eu morrer, se eu acordar, recebe a minha alma, Senhor, e adormeceu. E os filhos, parentes, ficaram confortados, porque ele passou da morte para a vida. Mas isso não foi na hora da morte, ele já tinha recebido. Que Jesus diz, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Vamos orar também pelas coisas passageiras e temporárias que a gente precisa. Não está errado não, eu oro, eu peço, né? Peço saúde.
Hoje mesmo eu vou receber oração aqui, porque eu fui sepultar o nosso Rune, e lá na casinha tinha um saco de cal que a gente usa, né, pra, quando vai sepultar, e eu peguei descuidado, e se me verem fazendo careta, é porque deu um problema aqui na coluna, que nunca tinha dado antes. Eu fui tomar banho e falei para ele, fica aqui por perto. Fica por perto, o negócio está doendo. Então, mas não é só isso não. Acho que foi sábado, não me lembro, que de manhã eu estava orando e eu disse para Deus, eu preciso de cura. Ele disse, me dá uma palavra. E me deu vontade de ver mensagem que o presbítero Osiel sempre manda para a gente. Aí eu peguei a mensagem, estava escrito, eu sou o Deus que cura. E aí nasceu a irmã Elsa, que está aqui presente. Ela tinha pedido, pastor, dá uma sugestão. Nasceu ali. Vai ser cura. Mas por isso a gente não vai usar a palavra cura, vamos usar curas. O dom que aparece na Bíblia é dom de curas. E 1 Tessalonicenses 5, 23 diz que o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros na vinda do Senhor. Por isso nós oramos pela cura espiritual, oramos pela cura emocional, a gente precisa estar emocionalmente bem, e oramos pela cura física, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 6, diz que o nosso corpo é um instrumento de justiça. É pelo corpo que eu estou falando agora com os irmãos. Curas. Os irmãos estão aqui presentes, os irmãos estão em casa. Eu estou incentivando os irmãos que estão em casa, puderem, venham na terça-feira, né? A tua presença vai ser um estímulo para a minha presença e a presença de outros. Terça-feira à tarde é também uma oportunidade para a gente trazer pessoas. A gente já ora por elas, mas aqui a gente vai orar como corpo de Cristo. Aqui os presbíteros vão estar disponíveis para orar. É uma obediência à Bíblia. Está alguém entre vocês doente? Chame os presbíteros da igreja, eles façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Isso é cura física, cura espiritual e consequentemente emocional. Aqui os irmãos nem precisam chamar os presbíteros, eles já estão aqui, né? Já estão disponíveis para orar pelos irmãos. Então, meu incentivo para que a gente, todos que puderem, é claro, eu sei que muitos irmãos gostariam de estar aqui, não podem, por causa de trabalho, mas os que puderem, não é só a gente vir para ouvir uma mensagem, cantar hinos, mas nós estamos servindo a Deus, né? Nós estamos, com esse gesto, dando testemunho da nossa fé e o nosso desejo de que mais vidas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho.